Paz e bem, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro com a Palavra de Deus. Que a paz de Jesus e a segurança do Espírito Santo envolvam você e toda a sua família. Neste domingo, a liturgia nos mostra que o Senhor quer nos libertar de uma das correntes que mais nos prendem, o medo. Se você tem se sentido inseguro, com medo do futuro ou das opiniões dos outros, este vídeo é um bálsamo de coragem para a sua alma. Perseverando nos caminhos do Senhor, celebremos com fé. Leitura do livro do profeta Jeremias. Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano, e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração. Rogo-te me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por isso elevo para vós minha oração. Neste tempo favorável, Senhor Deus, respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Senhor, ouvi-me, pois suave é vossa graça. Ponde os olhos sobre mim com grande amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aleluia, oh aleluia, aleluia. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, pois não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos coloca diante de uma realidade que todos nós enfrentamos: o medo. O medo do julgamento, o medo da perseguição, o medo de perder o controle. No Evangelho de hoje, Jesus está enviando os seus discípulos em missão e ele sabe que o caminho não será fácil. Por isso ele fala e repete: não tenhais medo. Na primeira leitura nós vemos o profeta Jeremias em um momento de grande angústia. Ele ouvia as injúrias, as conspirações, até dos seus amigos mais próximos. Mas Jeremias não se entrega. Ele declara com fé: o Senhor está comigo como um forte guerreiro. Esta é a primeira lição para nós. A nossa coragem não vem da nossa própria força, mas da presença de Deus ao nosso lado. Quando o medo bater à nossa porta, não nos entreguemos ao medo, mas recorramos ao Senhor. O salmo que hoje cantamos expressa a oração de alguém que sofre injúrias por causa de Deus, mas que também não se entrega. Ao contrário, recorre a Deus e clama: atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Essa é uma oração que nos ensina que confiar em Deus não significa não sentir dor, significa levar a dor para Deus.
Há pessoas que pensam que se sentem medo, tristeza ou angústia, então têm pouca fé. Mas não é bem assim. A fé não elimina automaticamente nossas emoções humanas. A fé nos dá um lugar seguro para apresentá-las. Podemos dizer ao Senhor: estou com medo, estou cansado, fui ferido, não sei como seguir. O problema não é sentir medo. O problema é deixar que o medo se torne o nosso Senhor. São Paulo, na segunda leitura, nos lembra que se pela pessoa de Adão entrou o pecado e a morte no mundo, muito mais a graça de Deus se derramou sobre nós através de Jesus Cristo. Isso significa que o bem é sempre maior do que o mal. A fragilidade humana é grande, mas a misericórdia de Deus é maior. A graça é sempre mais poderosa do que o pecado. Se nós estamos unidos a Cristo, não há motivo para pânico, pois a vitória final já pertence a Ele. Mas o ponto central da nossa reflexão está no cuidado paternal de Deus que Jesus nos revela. Ele usa dois exemplos simples, mas muito expressivos: os pardais e os fios de cabelo. Deus nos conhece tão intimamente que sabe até quantos fios de cabelos temos em nossa cabeça. E nada do que acontece em nossa vida acontece sem que Ele consinta. Deus conhece cada detalhe da nossa vida e está atento a cada preocupação que tira o nosso sono, a cada lágrima que derramamos secretamente. Pode ser que nos sintamos sem valor, mas para Deus temos um valor infinito. Valemos o sangue de Cristo derramado na cruz. Foi por nós. Quando nós compreendemos esse valor, o medo dos homens desaparece. O que importa é o que os outros pensam ou dizem de nós, se o Criador do Universo nos ama e nos protege. A liturgia de hoje nos pede coragem, coragem para testemunhar. Somos chamados a reconhecer Jesus diante dos homens, ter coragem de ser cristão no trabalho, na escola, nas redes sociais. Não ter medo de defender a verdade, de agir com caridade, de assumir os valores do Evangelho, mesmo quando o mundo caminha na direção oposta. O medo é uma arma do inimigo para nos calar e nos paralisar. A confiança no Pai, porém, é a nossa força. Lembremos-nos de que não estamos entregues à sorte. O nosso forte guerreiro está conosco. Não tenhamos medo de viver a nossa fé, pois somos preciosos aos olhos de Deus. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oração. Senhor Jesus Cristo, nossa coragem e nossa paz, nós te agradecemos por este encontro com a Tua Palavra. Nós nos colocamos diante de Ti com tudo que pesa em nosso coração. Hoje nós escutamos a Tua voz dizendo que não tenhamos medo e te pedimos: entra nos lugares da nossa alma onde o medo criou raízes. Toca as feridas que nos fazem recuar. Cura as lembranças que ainda nos aprisionam. Ilumina as situações que nos parecem sem saída. Quando as injúrias do mundo nos cercarem como cercaram Jeremias, recorda-nos de que Tu estás conosco como um forte guerreiro. Ensina-nos a permanecer firmes quando formos criticados por fazer o bem, quando formos incompreendidos por viver a fé, quando a verdade nos custar algum sacrifício. Livra-nos dos sentimentos que nos impedem de sermos Teus discípulos. Que não escondamos a fé por medo da opinião dos outros. Que nossas palavras, atitudes, escolhas e renúncias revelem que pertencemos a Ti. Lembra-nos de que a Tua graça é maior. Tu venceste a morte. Tu nos reconciliaste com o Pai. Tu derramaste sobre nós uma vida nova que o mundo não pode destruir. Ajuda-nos a confiar na ternura do Pai. Que nenhuma dor nos faça pensar que fomos esquecidos. Que nenhuma provação nos convença de que estamos sozinhos.
Dá-nos um coração fiel, livre e corajoso, que nós saibamos dar testemunho de Ti diante dos que nos cercam. Guarda-nos no Teu coração. Conduze-nos quando tivermos medo. Sustenta-nos quando estivermos fracos e faze-nos caminhar com confiança, certos de que o Pai cuida de nós. Fica conosco, Senhor, e guia os nossos passos. Amém. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, confiantes no Senhor que conhece nossas lutas e nos chama a não ter medo, apresentemos nossas preces dizendo: Senhor, fortalecei a nossa fé e a nossa coragem. Pela Santa Igreja, para que, fortalecida pela promessa de Cristo, anuncie o Evangelho com coragem e liberdade, mesmo diante das perseguições e incompreensões do mundo, rezemos. Senhor, fortalecei a nossa fé e a nossa coragem. Pelo Papa, pelos bispos, padres, diáconos, religiosos e leigos missionários, para que sejam fortalecidos na missão de testemunhar Cristo diante do mundo, rezemos. Senhor, fortalecei a nossa fé e a nossa coragem. Por todos os cristãos perseguidos por causa da fé, para que sintam a presença do forte guerreiro ao seu lado e sejam sustentados pela graça de Deus, rezemos. Senhor, fortalecei a nossa fé e a nossa coragem. Pelos que vivem prisioneiros do medo, da ansiedade e da insegurança, para que descubram o seu valor infinito aos olhos do Pai e encontrem a paz, rezemos. Senhor, fortalecei a nossa fé e a nossa coragem. Por todos nós, por este canal reunidos, para que não tenhamos medo de testemunhar Jesus diante dos homens e vivamos o Evangelho com coerência no dia a dia, rezemos. Senhor, fortalecei a nossa fé e a nossa coragem. Pela intenção particular de cada um que conosco celebra esta liturgia, deixada nos comentários ou presente no silêncio do seu coração, rezemos. Senhor, fortalecei a nossa fé e a nossa coragem. Ó Deus, que sois o refúgio dos pobres e a força dos humildes, acolhei as nossas preces e concedei-nos a coragem de sermos vossas testemunhas no mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Lembre-se hoje, você não está entregue à sorte. Você é precioso aos olhos de Deus. O seu forte guerreiro está com você. Não tenha medo de viver a sua fé. Apoie este trabalho de evangelização, deixando o seu joinha e o seu amém nos comentários. Um domingo abençoado para você e sua família. Até a próxima liturgia diária, se Deus quiser. Paz e bem.